Mas vamos rapidamente, então, falar sobre o histórico, algo que no nosso curso a gente não deu um ênfase muito grande, porque falamos várias coisas, mas não demos um ênfase muito grande devido aí à necessidade de colocarmos os conceitos, as doutrinas, adaptarmos isso à nossa realidade e etc. Então, é muito importante falarmos que o termo gerenciamento de crise, a terminologia gerenciamento de crise, a palavra crise, a palavra gerenciar, ela não vem da área policial como muitos de nós entendemos, como muitos de nós pensamos que veio, mas não veio. Essa terminologia, esse estudo, esse aprofundamento, ele veio do mundo empresarial, onde várias marcas eram atingidas por grandes falhas de produção, incêndios, produtos que lesavam os seus clientes, até levavam à morte os seus clientes, e aquilo, com a globalização, essas informações começaram a ser... Isso eu estou falando na década de 1950, 60, essa globalização que eu digo, gente, quem era da época lá é a televisão preto e branco ainda. Mas já naquela época, de 1970, 75, 80, essas informações sobre grandes catástrofes, escândalos em empresas, elas começavam já a ser noticiadas nas televisões, nas rádios, e isso criava uma crise institucional da imagem daquela empresa. Então, daí que veio a necessidade dessas grandes empresas, a General Electric, GM, Ford, enfim, todas as grandes empresas do mundo a começarem a se preocupar com essas possíveis crises que poderiam vir e já, dentro dos conceitos de gerenciamento de crise, prever esses riscos, administrar esses riscos. Então, notem como tudo tem uma ligação muito grande. Da mesma maneira como no mundo empresarial, no mundo policial, nós fomos buscando esses conceitos que foram feitos lá por várias e várias empresas, por várias e várias décadas, e adaptarmos tudo isso dentro do gerenciamento de crise. E o gerenciamento de crise surgiu lá nos Estados Unidos, né, que é um grande celeiro de conceitos, de doutrinas, lá pela década de 1980, 1985, por aí já se havia muitas técnicas de gerenciamento de crise, e muitas dessas técnicas elas foram administradas, criadas pelas SWATs, pelo FBI, enfim, por várias unidades policiais americanas que se deparavam com essas situações, e eles têm muito essa busca por técnicas de não cometer o mesmo erro, de estar sempre se aprimorando, técnicas essas também que nós estamos tendo, e começando a ter no Brasil já na última década, de procurar sempre o melhor. E existem, dentro desse histórico, né, da criação desses conceitos, existem alguns fatos que foram marcantes dentro do gerenciamento de crise. E eu escolhi aqui dois deles, na verdade, que relatam muito bem essa progressão da doutrina. Eu não estou falando da utilização dessas doutrinas dentro dos países, como é o caso do Brasil, mas como os Estados Unidos é um grande celeiro, então, de doutrina, nós estamos buscando lá para que a gente não precise passar aqui por tudo isso. Então, eu escolhi dois, entre vários e vários fatos marcantes, eu escolhi dois que realmente nós precisamos saber. Primeiro é o cerco de Waco, em Texas, no estado do Texas, no ano de 1993, onde ali uma seita religiosa que vivia paralelo ao mundo, vamos dizer assim, tinha ali algumas doutrinas, alguns conceitos que eram ilegais para o estado do Texas. E o que aconteceu? Não sei exatamente a data, se não me engano, no mês de abril de 1993, a ATF, né, que é uma entidade policial americana que lida muito com drogas, com explosivos, com armas, foi fazer uma busca em um refúgio desta seita religiosa, e ali eles se depararam com um grupo extremamente armado, um grupo que é composto por homens, mulheres, crianças, extremamente armado, treinado, e que tinha suas convicções muito grandes de não aceitar qualquer tipo de influência do mundo externo. E ali, no primeiro momento, já houveram várias mortes de agentes desta ATF, também alguns
motinados, vamos dizer assim, já no primeiro dia, e depois houve a intervenção do FBI. Durante 51 dias, houve ali um grande cerco, né, àquela localidade, àquela fazenda, àquela propriedade, e ali foram utilizadas todas as técnicas de gerenciamento de crise anteriormente estudadas. Então, até aquele ponto, havia toda lá uma técnica. Existia o gabinete de gerenciamento de crise, existia as forças de negociação, existiam as forças táticas, e ali, então, estava tudo montado como eles tinham isto como certo. O que não havia era realmente uma definição do gerente da crise, de qual era a autonomia desse gerente da crise. E houve ali um grande confronto, até mesmo confronto, não nem mesmo conflito, mas confronto que chegou ao ponto de ameaças e tudo mais, entre a equipe de negociadores e a equipe tática. A equipe de negociadores dizendo que deveriam focar mais nas negociações, porque havia ali, pelo cansaço, poderia se chegar a resolução daquela crise. Porém, a equipe tática já estava lá ansiosa, 51 dias esperando o momento deles entrarem. Então, não houve ali uma figura de um gerente que falou: você vai continuar e você vai aguardar, ou você para agora, que agora vai ser a equipe tática. Então, não houve isso, e a equipe tática praticamente decidiu entre aspas, né, porque houve ali havia quem decidisse, mas houve uma pressão muito grande da equipe tática que convenceu aquele gerente da crise, e houve ali uma invasão, e uma tentativa de invasão. Houve uma invasão, né? E houve ali alguns incêndios, e nesse incêndio praticamente pegou fogo em todo aquele complexo, e várias pessoas morreram. Toda a ocorrência, em torno de 80 pessoas, 23 crianças morreram naquela ocorrência. Enfim, foi um marco muito grande para o gerenciamento de crise, onde ficou muito claro a necessidade de que havia necessidade de um gerente, uma cabeça, e que aquele gerente ele ficasse afastado e que ele pudesse ali administrar essas vaidades, essas forças, e que isso ficasse muito mais claro para os próximos eventos, e foi isso que aconteceu. Também um fato que eu coloco aqui é o massacre de Columbine, na escola de Columbine, em Colorado, em 1999, ficou muito famosa esta ação de dois jovens que, também baseado em alguns conceitos desta seita religiosa lá de Waco, notem como existe uma interligação muito mais até mesmo ideológica do que pessoal, do que passional, se embasaram nisso e também se embasaram naquele atentado de Oklahoma, que foi um pouquinho antes de 1999, se não me engano foi em 1995, que também tinha uma ligação com o Waco. Note como é uma coisa e como nós temos que nos ater a isso. Quem conhece o passado entende o presente, pode prever o futuro. O gerenciamento de crise nada mais é do que isso. Nós temos que entender o passado, nós temos que estudar o passado para entender o que acontece muitas vezes hoje e prever o futuro. Então, eu até deveria ter colocado aqui para dar essa sequência lógica, mas o Waco, depois o atentado de Oklahoma, que foi o maior atentado terrorista doméstico dos Estados Unidos, onde houve aquela explosão naquele prédio ali com 188 mortes, se não me engano. Então, aqueles terroristas de Oklahoma, eles se embasaram naquela ação de Waco, e esses estudantes de Columbine que praticaram esse massacre nessa escola também se embasaram, né, nos seus diários lá, no atentado de Oklahoma e também no cerco de Waco. Então, é algo que nós temos que estudar. Por que isso? Porque eu vou falar sobre Columbine agora, e aqui no Brasil nós já tivemos vários atentados a escolas, inclusive em Osasco, onde foi a mais famosa, onde os alunos, onde aqueles criminosos, aqueles jovens assassinos, se embasaram nos conceitos e nas técnicas do massacre de Columbine. Então, é importante nós entendermos o que já acontece no mundo, e o que já aconteceu e como agiram, principalmente nós que lidamos com a segurança privada. Por quê? Porque quando nós estudamos como eles agiram, nós podemos entender hoje que, se houver uma ação desse naipe, dessa envergadura onde nós estamos trabalhando, muito provavelmente a ideia, a mente criminosa desses assassinos se embasaram nos outros. Então, eles vão seguir exatamente o que os outros fizeram. Então, isto é o grande diferencial que nós temos que
que nos embasar e que nós temos nos focar, estudar o passado. Então, vá lá, estude sobre o cerco de Waco, estude sobre o atentado em Oklahoma, estude sobre o massacre de Columbine, que teve como um grande diferencial, era o seguinte, conter, isolar e negociar. Não foi isso que nós aprendemos? Conter, isolar e negociar. Então, o que aconteceu em Columbine? 2 jovens entraram dentro de uma escola, muito fortemente armados, inclusive com explosivos, que alguns deles não chegaram a ser utilizados por não funcionarem, né? E ali eles começaram a praticar homicídios seguidamente. E quais eram os conceitos, né? Chegue até o local, contenha a crise, isole o local e inicie ali o uso escalonado da força. Só que o que aconteceu? Enquanto as forças policiais estavam isolando, contendo a crise, isolando o local, aqueles 2 jovens criminosos estavam lá cometendo seus crimes um atrás dos outros, até a chegada das forças de SWAT, que foram lá e solucionaram aquela crise. Houveram várias mortes, os dois assassinos cometeram suicídio. Então, o que trouxe como ensinamento, e até hoje em dia é muito estudado, porque nos Estados Unidos esta ideia maligna de se cometer massacres onde as vítimas são pessoas inocentes que não têm nada, às vezes por terem sofrido bullying na escola, no serviço, por terem passado ali passado um momento de sociopatia, entraram no estado de anormalidade e vão lá e matam as pessoas. Então, até hoje, existe muitas doutrinas, muita mudança de doutrina no caso desses massacres em escolas, em comércios, em indústrias e tudo mais. Uma delas é o seguinte: a primeira força interventora que chega no local, nesses casos onde é detectado que ali é um serial killer, é um assassino em série, é um assassino que não tem um objetivo de roubar, de furtar, ele não quer ali trocar as vidas por algo, não, o intuito dele é matar pessoas. Não existe não, é muito arriscado você apenas seguir os conceitos doutrinários de gerenciamento de crise, conter, isolar e iniciar as negociações, enquanto aquela pessoa está lá matando pessoas. Então, já existe uma grande tendência, principalmente nos Estados Unidos, que a primeira equipe que chega no local, ela vai sim procurar ali conter a crise, isolar o local, mas ela já vai fazendo uma entrada tática para tentar bloquear a ação desse criminoso. E o que nós podemos trazer isso para dentro da nossa profissão? O operacional gerenciando crise. Então, eu estou vendo aqui, alguns de vocês estão em serviço. Se vocês estão em serviço no shopping, ocorre ali uma tentativa de roubo, a pessoa toma um refém, né? Aquela diferença de refém tomado e sequestrado, que muita gente faz uma confusão gigantesca, a diferença entre vítima e refém. Então, tudo isso daí é importante nós sabermos, está lá no nosso curso, vai lá e reveja esses conceitos, que é muito importante. Mas, se eu estou no meu local de trabalho, existe ali um roubo frustrado, uma tentativa de furto frustrada, ou ali, sei lá, e tem ali uma pessoa armada, uma pessoa com uma arma de fogo, uma faca, e você está naquele cenário de crise, você deve sim manter esses conceitos de conter, isolar e negociar. Perfeito isso daí. Agora, se ao contrário, você está numa escola, você está em um shopping, numa indústria, e você nota que a ação que está sendo realizada não é uma ação que visa aferir lucros ou uma ação de vingança contra A ou B, que é algo generalizado, que o intuito daquele criminoso que está lá é de fazer o máximo de vítimas possível, aí é necessário uma entrada e uma ação rápida.